Você já sentiu que não importa quem ganha a eleição, ou quem comande a empresa, ou quem senta na cadeira do poder, a decisão final sempre parece burra? Eu sei que você sente isso. Isso não é uma opinião política, não é uma frustração com o lado A ou com o lado B. É uma sensação visceral, um sussurro no seu subconsciente que diz: tem algo errado na raiz. A gente olha para os grandes nomes da história, olha para os líderes globais de hoje e a pergunta que fica é inevitável: por que é que o mundo parece estar sendo governado por idiotas? E quando eu digo idiota, eu não estou atacando a pessoa no privado. Por exemplo, o governante X ou o governante Y podem ser pessoas adoráveis no jantar de domingo, mas o que eu estou trazendo aqui hoje é um diagnóstico profissional. Um idiota aqui é aquele que, mesmo com acesso a recursos, com poder de escala global, toma decisões que geram desordem e caos. E hoje nós vamos decodificar por que o poder, de forma histórica, parece ter um imã para incompetência sistêmica. E por que isso não é um acidente, é um padrão de projeto. Mas antes, se você é novo aqui, eu sou o Gustavo Paulino e este canal é para quem sente que pensa diferente, mas não quer viver só de pensamento. Então, se você está cansado de fórmula rasa, motivação vazia e opinião sem critério, você acaba de encontrar o seu lugar. Se você leva suas próprias ideias a sério, se inscreve nesse canal, porque aqui a regra é simples. Toda quarta, às 20 horas, eu coloco a minha estrutura na mesa, você pensa sobre a sua. Você não é obrigado a concordar comigo, mas é estritamente proibido a sair desse vídeo sem pensar. Então, sem mais enrolação, bora voltar pro conteúdo do título do vídeo de hoje. Então, para entender isso, vamos usar uma analogia bem simples. Quem é da minha época, quem assistiu Dragon Ball conhece o Zeno. O Zeno é o ser mais poderoso de todos os universos. Ele pode apagar a existência inteira com um simples gesto. Mas qual que é a psicologia do Zeno? O Zeno, ele é uma criança. Ele não entende a complexidade da vida, a economia dos universos, a física, a política. Ele é um Zeno, uma entidade poderosa, mas com capacidade de processamento de uma criança de 5 anos. E o mundo que a gente vive hoje é governado por Zenos. A gente entregou o poder de alterar a realidade, o poder de mudar economias, de iniciar guerras, de redefinir o futuro para pessoas que têm baixa resolução da realidade. Ou seja, eles não enxergam a complexidade do sistema. Eles enxergam o mundo como um parquinho infantil. Esse território é meu, aquele cara olhou torto para mim, eu quero aquele poder. É a lógica do parquinho aplicada ao sistema global de alta sensibilidade que a gente vive hoje. E o problema não é que eles não são inteligentes. O problema é que esses líderes são sistematicamente incapazes. Eles tentam resolver problemas de 2026 com softwares de 1950. E quando você aplica uma lógica rasa a um sistema complexo, século 21, o resultado é sempre o mesmo: entropia. Então, vamos auditar o passado e vamos olhar para os arquivos de log da história da humanidade. Pega Stalin, pega Hitler, pega os governantes expansionistas do século passado. O que eles tinham em comum? A lógica da expansão territorial. Eles olhavam para o mapa como se fosse um jogo de tabuleiro
infantil. Eles governam, eles gastam milhões e milhares de vidas, recursos, energia, para quê? Para mover uma linha imaginária a alguns quilômetros pro lado. E isso é tecnicamente a definição de uma decisão idiota. É gastar recurso finito, a vida humana, para um ganho que não gera estrutura, que não gera ordem, que não gera viabilidade. É a pura ineficiência sistêmica. E eles chamam isso de glória. E aqui nós simplesmente chamamos de dívida técnica, dívida sistêmica. E o que acontece hoje? O padrão se repete. Você vê governantes atuais, figuras de poder, repetindo os mesmos erros. Eles invadem países, desestabilizam economias, eles destroem cadeias de suprimentos globais, porque a sua lógica é a mesma lógica de um pirata do século XVI, enquanto o sistema atual que eles comandam é uma rede hiperconectada, é uma rede digital hiperconectada. Então, eles são idiotas porque eles não conseguem atualizar o próprio firmware. Eles estão rodando o jogo da vida na versão 1.0, enquanto a versão atual, século XXI, exige uma versão 10.0. E você pode estar se perguntando, Gustavo, por que eles ainda estão no poder? Então, se a dívida é técnica e sistêmica, porque o sistema antigo, o old system, ele ainda funciona por inércia. Mas faça o teste, olha ao seu redor, o mundo está travando, a economia está instável, as instituições estão perdendo a sua credibilidade, a polarização ela está destruindo a comunicação. E tudo isso é o old system enviando o erro de log final. O mundo é governado por idiotas porque durante muito tempo o poder era territorial e físico. Então, para ganhar poder, você precisava de força bruta, mas o século XXI mudou o hardware do mundo. Hoje, o poder é informação. E a informação, ela não aceita idiotice. Então, se você tentar mentir para um sistema complexo, ele vai travar. Se você tentar impor uma opinião sobre um dado matemático, o sistema trava. Não tem meio termo. E o fato de o mundo estar travando é a prova de que a idiotice, a baixa resolução, não está mais sustentando a complexidade que a humanidade alcançou no século XXI. Então, o que acontece agora, Gustavo? A humanidade ela está chegando em um ponto de saturação. A gente não precisa mais de um líder que fala bonito. A gente precisa de alguém que entenda de arquitetura sistêmica. O mundo, ele está começando a filtrar. A própria complexidade do século XXI, ela está expulsando os idiotas do comando. Eles estão ficando cada vez mais obsoletos. Eles gritam, eles brigam, eles tentam manter o poder, mas o sistema está se movendo para uma nova camada de processamento. E eu chamo isso de um nascimento de uma nova era de governar. Mas não é um governo político, mas sim uma forma de organizar a vida baseada em viabilidade. Uma lógica onde a decisão, se ela não gera ordem, ela é simplesmente descartada. A lógica onde a verdade não é uma opinião, é uma estrutura do próprio sistema. E eu não estou aqui nesse vídeo para criticar o passado. Eu estou aqui para mostrar que o idiota é apenas um bug de sistema. E como todo bug de sistema, quando identificado,
e auditado, ele pode ser sim corrigido. Então, a transição ela está acontecendo nesse exato momento. A gente está saindo da era dos Zenos brincando de poder e entrando na era da arquitetura, onde a realidade é medida pela sua capacidade de sustentar e crescer sem gerar colapso. Então, o futuro do século XXI, ele não pertence a quem tem a voz mais alta. Ele pertence a quem tem a lógica da gramática, a lógica bruta do sistema. E o mundo que você vê hoje, essa bagunça toda, é o último suspiro de um software que já foi descontinuado. A pergunta que você tem que fazer não é sobre eles, é sobre você. É sobre se você vai continuar tentando rodar o seu software dentro de um sistema que está travando, ou se você vai começar a rodar o seu próprio código. O século XXI é o século onde o sistema ele vai se atualizar. A questão é se você vai fazer parte da arquitetura ou parte da erosão. Eu sou o Gustavo Paulino e toda quarta às 20 horas tem episódio no canal. Se inscreve e até a próxima.